Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Pode parecer até algo meio curioso ou não muito atrativo, né? Quando a gente fala do Matheus Bidu, que muitas vezes a galera pega no pé, mas eu preciso te dizer uma coisa. Eu preciso te contar uma coisa. Ele hoje é titular do Corinthians. O Fabrício Angileri acho que até fez um bom jogo contra o Fortaleza, teve 2 chegadas muito boas no primeiro tempo, uma defesa do Vinícius Silvestre e a outra com a bola na trave. Acho até que tecnicamente ele é superior ao Matheus Bidu, mas entendo a escalação do Dorival. O Bidu termina muito bem a temporada passada, né? Depois de quase ter sido negociado, ele termina como titular. E aí, no início desse ano, a dupla Dias, né, a família Dias, busca o Angileri por entender que o Bidu não tinha, não era suficiente para ser um titular. O Hugo não correspondia, tampouco o Diego Palacios, né, por uma questão clínica, física, enfim. E aí o Angileri chega. O Angileri ficou 1 ano sem jogar antes de chegar ao Corinthians. Então, talvez ele oscile ainda nessa questão de intensidade exigida pelo Dorival. E se tem algo que o Bidu entrega, é essa disposição. Então, assim, no meio do ano, a partir de agora, inclusive, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça no final do ano, exatamente por conta desse contrato terminando em dezembro. Ele é titular. Então, quando você tem um jogador que está sendo utilizado, está sendo útil, e é uma posição difícil, viu? Olha a lateral esquerda e direita. As laterais hoje, elas são complicadas. Eu não acho que o Matheus Bidu seja a solução melhor dos mundos, o jogador afirmadíssimo ali na posição. Mas ele é um titular. Então, também não vejo com tanta estranheza assim essa renovação. Queria saber de vocês, o que vocês acharam a respeito. Vamos falar de outras situações, porque, cara, essa vai doer. O Corinthians foi condenado ele já tinha sido, né, a pagar os valores ao Santos Laguna relacionados aí ao zagueiro Félix Torres. Mas desta vez o clube entrou com recurso na Corte Arbitral do Esporte e teve o seu recurso negado. Ou seja, agora, até o dia 11 de agosto, o Corinthians necessariamente precisa desembolsar não só o restante dos valores que não foram pagos ao Santos Laguna para obter o jogador, como todos as multas, juros e os custos advocatícios de todo o processo. O Corinthians adquiriu o Félix Torres junto ao Santos Laguna por 6 milhões de dólares, 6,5 milhões de dólares, é um valor considerável. Pagou 2 milhões de dólares e precisava pagar outras parcelas. Essas parcelas nunca foram pagas. Então, num residual aí de 4 milhões de dólares que o Corinthians não pagou, agora ele vai ter que pagar mais 6, totalizando 8 milhões de dólares que serão gastos para você ter o Félix Torres. Necessariamente, o Corinthians vai ser obrigado a despender um valor superior a 30 milhões de reais até o dia 11 de agosto, e eu não sei de onde o Corinthians vai tirar esse valor, para direcionar ao Santos Laguna e aí sim não correr o risco de sofrer uma punição mais grave, mais severa, que é a de um transfer ban. O transfer ban é um termo técnico que a maioria que acompanha o futebol já conhece, é o impeditivo de um clube de registrar os jogadores. Não significa que o Corinthians não possa contratar, mas não pode inscrever, não pode registrar. E isso, gente, é extremamente prejudicial, porque nós estamos com uma janela aberta. Nós estamos vendo carências e necessidades gritantes no time, no elenco. A gente tem visto o técnico do time, o Dorival Júnior, pedindo socorro nas entrevistas, precisando de reforços. O Fabinho Soldado está se desdobrando para tentar, de alguma maneira, conseguir contratar sem dinheiro. E agora vai ter que pagar o Félix Torres para poder contratar e poder inscrever jogadores até o dia 2 de setembro, no fechamento da janela. Que pepino! Você já não tinha dinheiro para contratar. Agora você vai ter que gastar o que não tem para pagar muito mais do valor que você contratou para não ser punido pela FIFA em relação ao Félix Torres. Esse dinheiro vai doer. Minha Nossa Senhora. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre os naming rights da
Neoquímica Arena, ou no caso da Arena, que representam, né, que fazem parte da Hypera Pharma, que representa a Neoquímica, que é um contrato firmado pelo Corinthians até 2040, com 15 milhões de reais anuais. A informação é do jornalista Jorge Nicola, de que o Corinthians já vem negociando e estudando novos parceiros que adotem os naming rights da Arena. Por quê? Porque entende o Corinthians, através do presidente em exercício Osmar Stabile, de que esses valores estão defasados. E vamos combinar, estão mesmo, né? 15 milhões de reais anuais. E o exemplo é o Mercado Livre no Pacaembu, na Arena Pacaembu, que virou uma arena multiuso ali, né, toda reformada e tal, para mais ambientes corporativos, e que tem um naming rights de 1 bilhão em 15, 20 anos, 30 anos. 30 anos, ao custo de 33 milhões de reais anuais, que é o dobro do que hoje a Neoquímica paga para o Corinthians. E não vamos nem comparar visibilidades aqui, né? Até porque o Corinthians tem pelo menos 2 a 3 jogos por mês na sua arena. E tem condições de explorar muito mais a marca, os valores, e 15 milhões de reais anuais acabam se tornando inferiores, né, ao que hoje o futebol gira e ao que o clube demanda. Ninguém, presta atenção, ninguém pode afirmar que ele volta ou que ele não volta. Repito, de ontem para hoje eu tive uma nova informação de que ele dificilmente ele vai ganhar no sábado, tá? Isso é uma nova informação que eu tive, que dificilmente ele ganha no sábado, porque o pessoal do clube, né? O pessoal do clube parou, né? De apoiá-lo ali, muita gente que frequenta o clube, muita gente que joga futebol lá, que é onde ele tinha mais voto. E uma pessoa me disse, a chance do Augusto vencer é se ir muitos poucos sócios para o sábado, para o dia da votação, tá? Só se for muito pouco, entendeu? E quem garante se vai pouco, se vai muito? Quem garante? Como é que nós vamos saber, gente? Entendeu? Eu consigo ter um panorama melhor das eleições do Conselho Deliberativo. Aí eu consigo ter um panorama melhor. O Augusto perdendo no dia 9, aí já dá para ter um panorama melhor de quem vai vencer a eleição e ser o presidente do Corinthians até o fim de 2026. Por quê? Porque no Conselho são chapas. Cada chapinha tem 25 integrantes. Você faz uma conta, você consegue entender mais ou menos quem vai vencer e quem vai ganhar. Quem tiver o maior número de apoiadores nas chapas, quem tiver o maior número de chapas apoiando, certamente leva a eleição. Aí fica mais fácil. Agora, dos sócios não fica, é difícil. Entendeu? É difícil. Agora, Samir, qual a sua opinião? Minha opinião, baseada em várias informações que eu tenho escutado. Eu acho que o Augusto não tem chance. Dá para cravar? Jamais, é minha opinião, porque eu ouvi de um ali, eu ouvi de outro aqui, mas eu não, meu amigo, são centenas de votos, entendeu? O clube vai estar aberto, né, no dia, né? É isso. Agora, existe ainda uma esperança de muitas pessoas que o Augusto renuncie, né, antes da eleição, que seria a melhor coisa, né? Então, até sexta-feira, quem sabe o seu Augusto Melo não renuncie ao cargo, né, enfim, renuncie, né? Ele é presidente afastado, mas ele pode renunciar de vez. Talvez, tá? Talvez. Existe uma esperança de alguns que ele ainda faça isso, entendeu? Porque é o seguinte, preste atenção, se o Augusto perder nas urnas no sábado, 8 anos ele fica inelegível. Ele perde. Ele não vai pro CORE, tá? Ele não vai fazer parte do CORE. Ele não vai ter condição de se candidatar de novo. Então, assim, são mil coisas, são muitas coisas que ele perde. Então, ainda existe a chance do Augusto renunciar até sexta-feira. Não estou falando que isso vai acontecer. Gary, amadureça. Se não quer ouvir, tudo bem. Boa noite, Marie. Ele é muito temperamental.
falando que existe a chance. Ele pode renunciar antes e depois brigar numa próxima eleição, depois de 2026, brigar, tentar voltar. Agora, quantos anos tem o Augusto Melo? Que eu não sei. Quantos anos tem o Augusto Melo? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, Augusto. Salve, fiel corintiana! Né, gente? Chegou o dia aí, né? Temos aí o elenco titular totalmente aí livre para jogar hoje, né? Porque o time tem que ir com tudo realmente, tá? Enfim, né? O Timão tem hoje um tabu a quebrar, que é o de eliminar o Palmeiras sem ser não paulista, né? Tipo, nas classificatórias aí de um torneio que não é o Campeonato Paulista, no caso agora é a Copa do Brasil, né? Então o Timão tem aí esse dever, né? Moral de fazer isso. Darão, que é o árbitro, né? A gente já sabe aí. O vai bem polêmico, né? Um cara que é declaradamente anticorintiano, como já foi revelado aí. E a CBF recusou a mudança, né? O time não tinha pedido para trocar o VAR, mas a CBF falou que era fake news e negou o pedido, né? Mas enfim, é só o Timão fazer a sua parte aí, né? Tomar cuidado com o Victor Roque, porque ele cria muito pênalti, né? Então o Timão tem que tomar cuidado com esse cara e fazer o feijão com arroz e ganhar, né? Tá com 1-0 de diferença de todo jeito, enfim, vai a corrida.